Alô, meus irmãos e minhas irmãs em Cristo Jesus. Pai seja com todos nós nesse dia, 25 de novembro de 2021. Graças a Deus, né? Pela conservação das nossas vidas. E vamos continuar, né, irmãos? Em perseverança, em vigilância, em obediência, né? Seguindo aí os caminhos das virgens prudentes, né, as veredas direitas, né? Procurando nos aperfeiçoar no entendimento, para que a gente não seja levado por qualquer vento de doutrina, né? Como está escrito. Por isso é que nós estamos vendo aqui essas doutrinas, né? Estamos vendo aí as polêmicas, as defesas, né? Estamos vendo, vamos ver aí as heresias que apareceram na igreja, né? Primitiva, na igreja original, certo? Que começou a ser combatido pelo próprio Senhor Jesus Cristo e pelos apóstolos. E depois estava sendo combatido também por outros irmãos, outros cristãos, né? Alguns deles combatiam heresia com outra heresia, que nós estamos vendo, nós vamos ver, né? Com outros entendimentos que não se conformavam com os entendimentos apostólicos, com as doutrinas apostólicas, né? Então nós estamos vendo isso aí. Por isso é que nós estamos vendo aí esses homens, né? Esses escritores, porque eles eram tidos como cristãos. Eles confessaram a fé em Jesus Cristo e deixaram livros e mais livros, textos e mais textos sobre a vida deles, sobre o combate deles, né? Contra as heresias, né? Contra as perseguições, contra os maus entendimentos, né? Certo? E assim vai. Então nós estamos falando aqui do Irineu de Lyon, que foi um dos que combateu as heresias, um dos primeiros, né? Que ele escreveu um livro chamado Contra as Heresias, né? Vimos aqui que ele está, digamos assim, que ele está identificando, né? Nos livros dele, a primeira coisa que ele faz é identificar os vários grupos, né? De uma doutrina que apareceu naquela época chamada gnose, né? Ou gnosticismo, né? Gnose. Gnose significa conhecimento, né? Então nós estamos vendo aqui. Então primeira pessoa que a gente viu que defendia, né? Essa doutrina era um tal de Basílides, que o Irineu fala nele, né? Esse Basílides é tido como o primeiro pensador cristão que desenvolveu uma teoria da criação a partir, né, do Criador, né? A teoria que nós vamos ver que teoria é essa. Basicamente a teoria era o quê? É que o verdadeiro conhecimento, que ele chamava de gnose, né, todos eles, foi restrito a poucas pessoas, né? Então esse conhecimento verdadeiro não era todo mundo. Poucas pessoas tiveram acesso a ele, né? E que eles guardassem, né, os mistérios em segredo, certo? Os homens que recebiam essa gnose, esse conhecimento verdadeiro, como diziam eles, era um conhecimento iluminador, né? Que Jesus, né, concedia aos redimidos. Então isso aí são teorias do Basílides, né? Aí ele vai dizer que os cristãos deveriam professar Jesus e não Cristo, né, crucificado, pois a redenção era somente para a alma. Olha aí, né? Os cristãos deviam
né? Honrar apenas a Jesus, Cristo não, como se fossem diferentes, né? Aí a outra pessoa que o Irineu cita, né, que era chefe de um grupo, foi um tal de Valentim, né? Esse Valentim aqui, ele nasceu lá no Egito, né, perto de Alexandria, foi educado no modelo grego, aí ele mudou-se para Roma e integrou-se a uma comunidade cristã, né, e estabeleceu uma escola bíblica, uma escola bíblica, e passou a ensinar essa tal dessa gnose, esse tal de gnosticismo, né. E aí ele formava pessoas, né? Ensinava, formava pessoas no que ele chamava de teologia, né? Formava as pessoas na Bíblia, né? E no entendimento dele, certo? Tanto em Roma como em Alexandria ele fazia isso aí, o Valentim. Aí o que ele dizia? Ele dizia que o mundo material criado era produto de uma espécie de erro ou equívoco por parte de uma figura feminina. Olha aí. Aí ele colocou Jesus Cristo no centro do seu pensamento, sendo que a palavra, né, de Deus ele chamava a palavra de Deus de éon, né? O que era o éon? O éon para ele era entendido como os pensamentos, né, as afeições e os movimentos, né, dentro do ser divino, né? Então ele chamava a palavra de éon, né? Porque ele entendia que o éon era o pensamento de Deus, né? Eram as afeições e o movimento dentro do ser divino, né? Então anteriormente ele era um estoico, né? Ele defendia a filosofia do estoicismo, que Paulo fala nela, né? E ele era também panteísta, antes dele crer, né? Ele era também panteísta, ou seja, panteísta é aquele que acha que todas as coisas são deuses, né? Ele vê Deus em todas as coisas criadas, digamos assim, né? E dizia que ele tinha sua própria experiência mística, ou seja, ele teve uma experiência com Deus, digamos assim, experiência mística própria. Ele teve revelação própria, por isso que ele fazia o que ele fazia, né? Então essa revelação própria que ele teve era exatamente o fundamento de seus ensinamentos, né? Então ele não sustentava os seus ensinos com base nos filósofos ou pensadores do passado, né? Era o que ele dizia, não, o que eu estou falando aqui não é baseado ou não está baseado nos pensadores aí do passado ou do presente. Não, eu recebi uma revelação de Deus própria, né? E aí ele usava a alegoria para interpretar a Bíblia, né? Nós vamos ver depois o que é essa alegoria aí. Era você fazer comparações com coisas coisas da Bíblia com coisas que estavam acontecendo, né? Figuras, né? Alegorias. Então o Irineu, ele cita outra pessoa, que é o Marcião, né? Nós já falamos um pouco dele. Esse Marcião também foi um defensor da gnose, do gnosticismo, né? Esse Marcião, ele nasceu numa cidade chamada Sinope, lá na Ásia, né? E era filho de ricos navegadores, né? Estabeleceu-se lá em Roma por volta do ano 138, e ele fez grandes contribuições financeiras em prol das obras da igreja e tentou reorganizar a igreja, né? Certo? Com as suas doutrinas. Também tinha uma escola, né? Ele. Então as doutrinas deles, o resumo era o quê?
Ele dizia que o cristianismo era uma religião totalmente nova e não veio do judaísmo, né? Utilizando a parábola do vinho novo em odres velhos de Lucas 5,36. Vamos parar por aqui, né, irmãos? Hoje, até amanhã, se Deus quiser, paz seja com todos nós.